tema da nossa mensagem é um coração dividido. E eu venho já há algum tempo, assim, um pouco intrigada, né, com essa história, e tenho lido bastante, e nesse fim de semana, orando e sabendo, porque a gente não sobe aqui simplesmente para falar o que a gente tem vontade de falar. Às vezes a gente conhece, né, muitas coisas aqui, mas a gente precisa saber o que é que Deus quer falar, né? Então, Deus me colocou que, no nosso meio, na igreja de Jesus, está acontecendo muito essa questão do coração dividido, né? O que é um coração dividido? É aquele que está parte, ele tem uma tendência, ele segue um caminho, e parte, ele tem outro caminho. E a nossa pregação ela está baseada no livro de Números, capítulo 22. Está escrito assim. Essa história conta, né, que o povo saiu do Egito, está andando pelo deserto, né, então está relatando a história. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Balaque era o rei, né? Então ele começou a ter notícia e ele viu que o povo de Israel tinha devastado os outros povos, né? Então, o que aconteceu no versículo 3? Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançá-lo fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Para um pouco nesse texto, eu gostaria de falar alguma coisa. Interessante que Balaão, ele morava ali próximo, nos arredores, né, desse povo dos midianitas, e o rei Balaque conhecia toda a fama de Balaão. Então, ele era uma pessoa conhecida. E Balaque entendia que ele era tipo um agoureiro, uma pessoa que tinha muito poder no reino espiritual, né? Então, como ele sabia que ele não podia vencer aquela guerra, confrontar o povo, ele pediu para aquele Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então vocês percebam que esse rei Balaque, ele tinha toda uma estratégia. Ele pegou os príncipes dele, não foram qualquer pessoa, os príncipes, né, e os anciãos ali também, e ele mandou a Balaão presentes caros, né, porque naquela época uma pessoa que trabalhava aí no reino espiritual, ela não cobrava baratinho. E atualmente, hoje em dia, o que acontece? No nosso meio, às vezes, no próprio meio cristão, tem pessoas que recorrem a esse tipo de coisa. Há pessoas, até para ler a mão, eu já ouvi falar no meio cristão isso, né? Então, isso acontece no meio da nossa geração. As pessoas recorrem a encantamentos, a feitiçaria, uma série de recursos aí de pessoas,
né, que trabalham no reino espiritual. E essas pessoas cobram caro. Era igualzinho naquele tempo. Então, Balaque, ele enviou nessas pessoas, esses anciãos, levando muitos presentes caros para Balaão, né? E eles chegaram e referiram as palavras do rei para Balaão e apresentaram os presentes. Aí falaram, olha aqui, tudo que nós trouxemos, o inimigo é assim. Ele faz isso mesmo com a gente. Ele apresenta, olha que coisa maravilhosa que eu trouxe aqui para você, para poder negociar a tua alma, né? Então, ele vai apresentando. Cada um de nós tem uma área, né, de conflito, aí, uma área aí que a gente está sempre em luta com ela. E o inimigo ele vai nos observando, né? E eu penso que ele sabia que Balaão era uma pessoa famosa ali, que ele ia se encantar, né, com aqueles presentes. Então, ele apresentou tudo aquilo diante de Balaão. Seguimos o texto. Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Então, Balaão, ele era um cara comprometido com Deus. Ele era um profeta. E ele não ia fazer nada sem consultar a Deus. Ele falou, fiquem aqui, deixa eu ver o que o Senhor tem a falar sobre esse assunto. E o que o Senhor me disser, eu vou falar com vocês. Próximo. Veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então, disse Deus a Balaão, não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Vamos parar aí. Qual foi a ordem que Balaão ouviu de Deus? Não irás com eles e nem amaldiçoarás. Por quê? Porque o povo tem a bênção sobre eles. Então, às vezes, a gente tem muita preocupação. Eu acho que estão fazendo feitiçaria, estão fazendo alguma coisa contra mim. Não existe isso. É povo abençoado. Se você é povo abençoado, anda com Deus, não negocia com o inimigo, Deus garante, né? A palavra diz que nenhuma praga vai chegar à tua tenda. Então, tem uma promessa de Deus. É povo abençoado. O inimigo até tem vontade, ele tenta te amaldiçoar, mas ele não vai conseguir. Então, não precisamos ter esse medo, porque muitas pessoas, até entre nós cristãos, têm esse medo, né, da feitiçaria, né, das magias, das coisas, mas nós não precisamos. Nós somos povo abençoado. Amém? Pode seguir. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Olha que firmeza desse profeta. Não importa todos esses presentes, voltem para a terra de vocês. Agora, uma coisa me chamou a atenção ali, né? Ele falou, o Senhor recusa, o Senhor não me permite ir com vocês. Sabe, deixando a impressão de que se quem estava impedindo ele de ir não era ele mesmo. Não era a própria vontade dele, mas era Deus. Então ele falou, o Senhor se recusa a deixar-me ir convosco. E mandou o povo de volta. Está parecendo que esse profeta realmente ele tinha uma posição com Deus, ele não negociava, né, as coisas de Deus. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. O que a gente vê aí, irmãos? O inimigo não desiste. Pensa um cara perseverante. Às vezes a gente não tem a mesma perseverança. O que ele fez? Nem considerou o primeiro recado de Balaão. Ele pensou, não, agora eu vou mandar os príncipes mais honrados
e em grande número, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei, e tudo o que me disserdes farei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Qual a impressão que dá? Ele tinha firmeza. E o que Deus me mostrou também nesse texto é que Balaão, né, ele tinha alguma coisa ali quando ele disse: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata. Então, na verdade, ele tinha assim né, capturava a atenção dele, ele tinha uma vontade, né, de possuir todos aqueles bens. Era uma coisa grandiosa para ele. Mas ele falou: ainda que o rei me dê tudo isso, eu não posso traspassar o mandado do Senhor. Agora, pois, rogo-vos também que fiqueis aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. O que vocês acharam disso? Anteriormente ele estava firme: eu não vou traspassar, pode me dar a casa cheia de bens, mesmo assim eu não vou me render. Mas aí ele pensou assim: mas faça o seguinte, fiquem aqui, vamos ver, quem sabe Deus muda de ideia, né? Quem sabe Deus muda de ideia e me deixa aí com vocês. Essa noite fiquem aqui comigo. Sabe o que eu aprendo aí, irmãos? É que quando você dá uma oportunidade para o inimigo, aí você já perdeu a guerra, né? Porque ele tinha recebido uma ordem bem clara de Deus: não vá e não amaldiçoe, porque é povo abençoado. Agora, por que ainda ele tinha que novamente perguntar para Deus, né? Porque o coração dele estava inclinado a possuir aquelas riquezas, aquela glória, toda aquela honra, né, que foi proposta para ele. E não é isso que acontece com a gente? O inimigo, ele vem sempre oferecendo alguma coisa que chama muito a atenção da gente. Ele não vai te oferecer coisinha, né? Ele vai fazer igual Balaque fez aqui. Apresenta todos aquelas coisas preciosas, aqueles tesouros ali, ele coloca na nossa frente, como se fosse uma coisa maravilhosa para capturar a gente. É assim que o inimigo age, igual esse rei fez aqui, né? Então, o Balaão, na verdade, ele queria possuir, ele tinha vontade, né, de possuir todas aquelas coisas que aquele rei possuía. Mesmo que ele me ofereça a casa cheia dele, a casa dele, a casa do próprio rei, cheia de prata, de ouro, eu não posso, né? Dá a impressão que ele tinha uma grande firmeza, mas passa um pouquinho, ele fala isso, né? Fiquem aqui, vamos ver o que o Senhor vai falar. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu disser. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente começa, quando Deus já nos deu uma resposta clara, mas a gente fica insistindo: não, mas ainda não está bom para mim, né? Quem sabe Deus dá um jeitinho, me deixa aí. Você vai ouvir o que você quer ouvir. Foi isso que aconteceu com Balaão. Porque Deus tinha deixado bem claro para ele, de primeira, na primeira resposta, né? Aí Deus agora fala assim: vai. Por quê? Porque Deus estava vendo o coração de Balaão. Então, às vezes, as nossas palavras expressam uma coisa, mas o nosso coração tem outra. A nossa motivação, a nossa vontade é outra, diferente do que as palavras estão expressando. Agora, nós, seres humanos, a gente não consegue ver isso. Mas Deus vê. Deus estava vendo o coração de Balaão. Quando a gente lê a história, dá a impressão que era uma pessoa firme, né? Que não ia sair do caminho do Senhor.
Mas, no entanto, Deus já estava vendo o coração de Balaão, e que ele queria ser honrado, ele queria toda aquela riqueza, ele queria ir com aquele povo. Então Deus falou: ok, então vai, pode ir. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira do Senhor porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na jumenta, e os 2 servos com ele. Gente, por muito tempo eu fiquei muito intrigada, porque eu pensava assim: ué, mas Deus não mandou ele ir? Deus mandou. Ele obedeceu a Deus, ele foi. E por que que a ira do Senhor se acendeu quando ele foi? Não parece contraditório? Quando você lê assim, eu fiquei um tempão assim, sem entender essa questão. Por que que Deus manda e depois, já em seguida, Deus fica irado porque ele foi? Mas era justamente porque Deus conhecia o coração de Balaão, né? Então, Deus se encheu de ira e ele mandou um anjo para que se colocasse como adversário a Balaão no caminho de Balaão. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça da gente, que a gente quer aquilo, vem uma cegueira espiritual sobre nós. Você veja que a própria jumenta, Deus permitiu que ela visse o anjo, mas o profeta não enxergava o anjo. Aí ele não entendeu o que aquela jumenta desobediente estava saindo fora do caminho e espancou a jumenta. E a gente faz isso, e a gente fica muito irado, né? Por que que as coisas não estão dando certo na nossa vida? Deus mandou. Mas como que Deus mandou e agora está acontecendo isso comigo? Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Novamente, a jumenta tentando livrar a vida do Balaão, né? Porque a espada. Então o anjo do Senhor passou mais adiante num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Eu queria falar o seguinte, irmãos, que Deus, ele vai dando sinais para a gente, sabe? Em determinadas situações, ele vai dando sinais, mas a gente está determinado, obstinado a alcançar aquilo que a gente quer. E a gente não consegue enxergar, a gente perde a visão espiritual, né? E uma jumentinha aqui está tendo mais visão que o homem de Deus, e é assim que a gente fica cego, né, quando existe uma obstinação no nosso coração, porque o Balaão, ele estava obstinado, né, contra a vontade de Deus. Então o Senhor fez a jumenta falar, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Aí, de repente, o profeta já está conversando com quem? Com a jumenta. E isso está normal para ele, sabe? Começa a conversar com a jumenta e não se dá enquanto é. Mas esse animal aqui está falando comigo? Como assim? Está me questionando, né? Por que que você me espancou? Ele, né, responde para a jumenta. Então, nós ficamos tão cegos que a gente não consegue enxergar o óbvio. E aí a gente ainda começa a culpar a Deus, né?
A gente culpa a Deus, o problema todo está em Deus, nos irmãos, em qualquer um, menos em mim. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Olha, conversaram bem, a jumenta fez ele lembrar quantos anos. Né? É totalmente sem lógica. Nossa, olha quantos anos eu te sirvo. Ele nunca tinha visto a jumenta dele falar. Foi a primeira vez. E mesmo assim, ele não entendeu que estava havendo algo ali no reino espiritual, que era Deus intervindo ali. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Só agora, Deus tira a venda espiritual dele, e ele consegue enxergar o que a jumenta estava vendo, muito antes dele. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e deixado ela com vida. Olha que situação. A jumenta passou a ter mais valor para Deus do que o profeta. Eu matava você e a jumenta ficava viva. Né? Porque Deus estava irado já com Balaão. Né? A vida dele valia menos que a vida da jumenta nessa história. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se te parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Gente, esse texto aqui, ele mostra exatamente o coração dissimulado de Balaão. Olha o que ele fala lá: pequei porque eu não soube que estava nesse caminho. Se eu soubesse, eu não tinha cometido esse pecado. Então, ele usa esse argumento: eu não sabia que o Senhor estava aqui. E muitas vezes a gente: irmão, eu fiz isso porque eu não sabia que você estava aí olhando. Às vezes, a gente, para cometer um pecado, a gente vai observar se tem alguém olhando, se eu estou sozinho, né? Se eu posso cometer aquele pecado. E foi o que o profeta disse: eu pequei porque eu não sabia que o Senhor estava nesse caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu volto. Ué, se o Senhor achar que não está bom, que esse caminho aqui está mal, eu posso voltar. Ele ainda tinha dúvida se aquele caminho era mal, né? E ainda queria dar uma de obediente, né? Eu volto, Senhor. Se o Senhor achar que não está bom, eu volto. Não é assim que a gente faz com Deus às vezes? A gente fica tentando negociar as coisas e fica dissimulando. Só que a questão é que a palavra diz que Deus, ele vê o profundo do nosso coração, as intenções do coração. Porque às vezes a atitude é uma, mas a intenção é outra. E Deus, ele vê o profundo, ele vê a intenção. Então nós podemos dissimular para aquelas pessoas que vivem à nossa volta, para a igreja, para o amigo, para quem quer que seja. Mas não para Deus, porque ele vê o profundo. Não adianta, sabe, você querer dissimular para Deus, como fez Balaão. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir ao monte Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então o que o inimigo fez? Levou Balaão lá num lugar no monte, né, no Bamote Baal, para que Balaão conseguisse enxergar o povo, para amaldiçoar o povo. E Balaão concordou em ir. Para fazer o quê? Amaldiçoar o povo, que Deus disse: não amaldiçoe. Então, esse texto ele vai mostrando claramente o que está no coração de Balaão.
né? À medida que ele vai andando, caminhando, Deus vai deixando ele fazer aquilo que está no coração dele. Mas o que ocorre, né, é que Balaão, ele chegava para amaldiçoar o povo e, na verdade, ele só conseguia abençoar o povo. Não fazia muito sentido para mim, antes, né, quando eu não entendia bem essa história, por que Deus tinha ficado tão irado? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Então Deus enxergou o quê? O caminho que estava no coração de Balaão. Era um caminho perverso diante de Deus. Então, irmãos, não adianta a gente dissimular. Não adianta a gente dissimular, porque o inimigo, ele trabalha conosco na área agravante da nossa vida, nas áreas onde ele vai buscar as cobiças. Existe alguma cobiça na nossa vida, ele busca isso. O inimigo, ele está procurando na tua vida. Você pode ver que você não é tentado na mesma área que eu sou tentado, porque a tua cobiça é outra. Cada um de nós tem um problema agravante numa área. É por isso que a palavra diz assim, não julgue, porque aquilo que é simplesinho para você, para o outro irmão, é um monstro, é um gigante, né? E aquilo que é um gigante para você, para o outro irmão, é tranquilo para vencer aquilo. Depende da tua cobiça. E o inimigo, ele é ardiloso, ele vai descobrir, ele pesquisa, é um grande pesquisador, né? Ele pesquisa as nossas cobiças, para que ele possa ter, assim, algo, um gancho na nossa vida, que ele já sabe que é aquela área ali que ele tem que trabalhar. Deus conhece as intenções e as motivações do nosso coração. No capítulo 23, versículo 8, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Então, todas as vezes que o profeta subia, as 3 vezes que Balaão foi tentar amaldiçoar o povo, e o rei levou a Balaão em 3 lugares diferentes. Ele pensou, esse lugar aqui não funciona, que ele era cheio de superstição, aquele rei. Então, ele levava para outro. Lá também não funcionou, levou para um terceiro, né? Mas aí Balaão fala assim, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar quem Deus não denunciou? Então, o que a gente vê aí? A soberania de Deus. Mesmo este profeta estando andando em caminho errado, quem mandava era Deus. Aquele povo Deus ia guardar, o inimigo não ia tocar. Embora o profeta quisesse amaldiçoar, para agradar aquele rei, para ele poder receber tudo que ele queria, Deus não permitiu. Deus usava a boca do próprio profeta para abençoar o povo de Deus. Então, essa segurança nós podemos ter. Mas o que acontece? Nós precisamos andar no caminho do Senhor. Porque se a gente deixar o inimigo corromper a gente, descobrir, né, as nossas cobiças e trabalhar em cima delas, e a gente se render a isso, aí vai acontecer o quê? Vem a maldição de Deus sobre nós. Eu quero ler o capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que aconteceu? Toda aquela andança do profeta junto com aquele rei, ele ensinou, ele deu o segredo, o único jeito daquele povo a ser amaldiçoado, era o povo pecando contra Deus. Então, esse profeta, ele ensinou o rei a como amaldiçoar aquele povo. Esse texto aqui do capítulo 25, que a gente não vai ler todo para não se delongar, ele termina dizendo que houve uma praga no meio do povo,
porque eles deixaram a Deus, começaram a prostituir-se com as mulheres e com os deuses daquelas mulheres. Então, o que aconteceu? Balaão deu um conselho. Não, leva as mulheres lá, né? Leva as mulheres, que aí elas vão ter que levar os deuses delas, e aí o povo não vai resistir, os homens não vão resistir, e eles vão pecar. E aí sim, aí vem a maldição de Deus sobre eles. Aqui fala que nessa praga que Deus enviou, por causa desse pecado, morreram 24 mil homens. 24 mil, porque eles chamaram a maldição sobre eles. Então, a única forma, irmãos, tem que ficar bem claro, da maldição vir sobre você é quando você abre a porta para o inimigo. Não tem outro jeito. Se você andar no caminho do Senhor, não existe praga sobre você. Não tem como, né? Não tem como. Agora, como que nós sabemos que foi Balaão que aconselhou, né? Será que ele aconselhou mesmo o rei? Nós podemos ver isso em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, né? Balaão o profeta, Balaque o rei, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Então, esse texto não nos deixa dúvida nenhuma de que Balaão, enquanto andou com aquele rei no meio dos inimigos, ele foi ensinando, ele ensinou como que aquele povo poderia ser amaldiçoado. E só existe uma coisa que traz maldição sobre nossa vida, é o pecado. Eu quero ler o Provérbios 26, versículos 2 e 4. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. A maldição sem causa não se cumpre. Fique tranquilo. Deus garante a tua vida. Se você não der uma brecha, não tiver uma causa, a pessoa pode fazer voodoo, feitiçaria, o que quiser fazer contra nós. Porque existe uma proteção sobre nós. Tem uma promessa. A maldição sem causa não se cumpre, não encontra um repouso na nossa vida. Ela não vai se cumprir. Amém, irmãos? Eu queria ler ainda o capítulo 31 para a gente ver o fim que teve Balaão. A gente pensa assim, o que será que aconteceu com esse profeta nesse caminho? Porque ficou bem claro que ele decidiu ficar do lado do inimigo, não é verdade? Ele fez uma aliança com o inimigo, ele ficou no meio do inimigo, e ele foi contra a ordem que Deus tinha dado para ele. Capítulo 31, versículo 7. Pelejaram os midianitas contra, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora, uma coisa interessante. Por que Deus ordenou uma peleja contra os midianitas? Porque foram exatamente eles que enviaram aquelas mulheres para corromper o povo, para levar o povo a pecar. Então, também veio o juízo de Deus sobre os midianitas, e Deus ordenou a Moisés que guerreasse contra os midianitas. E mataram todo homem feito, mataram além do que já tinha sido, dos que tinham sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram Balaão, filho de Beor, a espada. Esse foi o fim do profeta. Ele foi morto junto com os inimigos dele, sabe? Porque ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha de não obedecer ao Senhor e de permanecer com o inimigo. Então, irmãos, não existe maldição sem causa, vocês têm que guardar. Não existe
Nada pode pegar em vocês se vocês estão andando com Deus, se vocês não abriram uma brecha para o inimigo, se a gente não der um lugar para ele. Por isso que a palavra diz, não deis lugar ao diabo, porque se você der lugar, ele vai mesmo arrasar com a vida de você, porque ele veio aqui para matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo aqui, e ele vai fazer isso. Vê que o profeta aqui terminou os dias dele morto junto com o próprio povo a quem ele estava servindo. Então, essa é a história. Eu queria concluir aqui fazendo uma pergunta, dizendo algo que você sonde o teu coração, eu tenho sondado o meu, para a gente ter certeza de que o nosso coração não está dividido. Porque um coração dividido, ele vai tomar o rumo errado. Gostaria que colocasse Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, foi exatamente isso que aconteceu com Balaão. Agora, ali não está dizendo assim, vocês não podem ser ricos. Não está dizendo isso. O que está falando lá? Não podeis servir. Tem uma palavra interessante ali. Não podeis servir as riquezas, ser servo das riquezas. Vocês não podem, porque vocês vão cair por elas. Esse é o coração dividido, que ele está entre Deus, né, e as riquezas, ou as coisas que te chamam a atenção, aquelas coisas que são a tua cobiça, o teu coração está dividido. Se você pensar, Judas, ele andou 3 anos com Jesus. 3 anos. De dia, de noite, comia, dormia, milagres aconteceram na mão dele, mas ele tinha um coração dividido. Ele amava as riquezas. Ele roubava a bolsa e depois vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, irmão, sonde o teu coração, porque não dá para continuar com o coração dividido. Peça para Deus sondar teu coração. Senhor, o meu coração é teu ou ele está um pé lá, outro pé cá? Um no muro, outro para lá? Não existe isso, não tem como. O fim vai ser igual esse fim de Balaão, né? E identifique se existe alguma cobiça em você, porque a cobiça conduz à morte. Coloca aí Tiago 1, 14 e 15. Coloca o 13 para a gente ler bem a sequência desse. Vamos começar no 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. 14. Ao contrário, cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça. Então, é por isso que eu estou falando aqui, vamos sondar, irmãos, se existe alguma cobiça em nosso coração. Quando esta o atrai e seduz. O que a cobiça faz com você? Primeiro, ela te atrai. Te chama a atenção, você passa a olhar, a ficar ali procurando e depois ela vai te seduzir. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. A cobiça não para só na cobiça, ela vai dar a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, quer dizer, colocado em prática, ele gera a morte. Não foi isso que aconteceu com Balaão? A cobiça dele levou ele à morte. Então, sabe, irmãos, é uma coisa que a gente tem que buscar muito no nosso coração. Amém, igreja? Eu queria que vocês se levantassem, a gente estivesse orando.